Plásticos oriundos de petróleo são um problema ambiental, pois demoram cerca de 400 anos para se decompor. Pensando nisso, a pesquisadora Márcia Regina de Moura Awada, da Unesp de Ilha Solteira, estuda embalagens comestíveis ativas. Ela e sua equipe criam plásticos biodegradáveis com adição de frutas e temperos, que podem ser ingeridos e possuir ações bactericidas e antioxidantes, ajudando o meio ambiente e também a saúde humana. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana nós vamos falar sobre embalagens comestíveis ativas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a pesquisadora e professora Márcia Regina de Moura Awada, aqui do campus de Ilha Solteira da Unesp. Professora Márcia, como é chamada, conhecida, o que são essas embalagens comestíveis? Obrigada pela oportunidade, João, em estar apresentando o que nós fazemos aqui dentro do campus, no Departamento de Física e Química, específico na nossa pesquisa. As embalagens comestíveis ativas são embalagens onde nós atuamos, preparamos elas a partir de produtos naturais. Uma das fontes são polpas de frutas, tá? Nós utilizamos bastante esse tipo de polpa e adicionamos a elas ingredientes que dão atividade. O que é uma atividade dentro de uma embalagem comestível? É deixar essa embalagem mais propensa a estar atingindo bactérias e fungos, tá? Para impedir o proliferamento desses materiais, principalmente quando essa embalagem for utilizada em contato com alimentos, certo? Um dos ingredientes ativos que nós utilizamos são os óleos essenciais. Óleos essenciais a partir de limão, óleos essenciais de cravo, óleos essenciais de canela, que são componentes que dão essa maior atividade, tá? Além disso, as simples embalagens, elas trazem para elas, elas fazem com que os materiais preparados, esses filmes, tenham cor, sabor e aroma da fruta da qual eles foram preparados. Nós podemos dizer que é uma pesquisa de vanguarda, é isso que a senhora desenvolve com o seu grupo? Sim, podemos dizer. E por falar em vanguarda, nós queremos saber a sua formação acadêmica, para a gente continuar o nosso bate-papo. Eu sou formada em Química, tá? Fiz graduação Química, bacharelado na Universidade Estadual de Maringá. Fiz mestrado também na área na Fisicoquímica, na Universidade Estadual de Maringá. Da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, eu fui para São Carlos, onde eu fiz o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar, junto com o meu orientador. Meu orientador era vinculado à Embrapa Instrumentação. Após o doutorado, fiz um pós-doc na USP de São Carlos e depois vim para o campus de Ilha Solteira, onde estou até o momento. Muito bem. Como a senhora disse que é uma pesquisa de vanguarda, nós estamos vendo maçã, limão, mamão. A senhora disse que essas embalagens são retiradas destas frutas. E qual é o processo para fazer isso? Na verdade, João, o processo é o seguinte: nós preparamos polpas dessas frutas. Como essas polpas que nós utilizamos no preparo de sucos, de frappés, nós utilizamos esse tipo de polpa para o preparo da embalagem. Não é nada muito diferente disso, entendeu? Nós podemos utilizar tanto polpa de mamão, polpa de maçã, o que nós já temos aqui produzidos, polpa de banana, polpa de cupuaçu, são algumas das pesquisas que nós fazemos. E por que fruta? Por que fruta? Devido principalmente ao grande descarte que nós temos de frutas. Quer dizer, apodrece, perde, sim, vai para a natureza. Isso, se perde muito fruta, tá? Quer dizer, não precisa ser uma fruta assim, pode ser uma fruta já estragada, por exemplo? Sim, no caso da banana, eu tenho um trabalho em parceria com a Embrapa, onde nós utilizamos a banana vinda realmente do sacolão, lá aquela do que vai para bairro, descarte. aquela que vai para descarte, que está já com uma coloração escurecida, onde o consumidor não vai querer mais aquele produto. Então nós utilizamos aquela banana, a partir dela produzimos a polpa e fabricamos o filme. Quer dizer, é uma reação em cadeia, né? Quer dizer, sim, sim. É um processo que... E essas embalagens com relação aos alimentos que vão estar embalados, elas conservam mais o alimento? Então, João, aí está a pesquisa. Por quê? As pessoas podem questionar, mas professora, todas as frutas, a partir de qualquer fruta a gente pode produzir um filme, né? Eu posso fazer isso na minha casa, embalar um alimento com um filme de fruta e depois estar consumindo esse filme? Não, isso não é verdade. Não, a gente não produz uma embalagem de qualquer fruta,
Tá? Somente a fruta não dá a propriedade que nós precisamos ter para ter características de embalagem. Para a gente ter uma embalagem, esse material ele tem que conter o alimento, ele tem que ter uma propriedade mecânica satisfatória para que a gente possa manusear o alimento, essa embalagem e não romper essa embalagem. Então, é adicionado nessa embalagem nanoestruturas que dão essa característica. Quer dizer, essas nanoestruturas são moléculas de outros componentes? De outros componentes. Um exemplo é a quitosana, nós utilizamos bastante nanoestruturas de quitosana e estamos utilizando também nanoemulsões, que também são nanoestruturas, só que produzidas através dos óleos essenciais. É aí que está a diferença. O pulo do gato está aí. Aí que está o pulo do gato. Porque daí esses tipos de nanoestruturas conferem essa embalagem essa atividade, fazem com que eu... Agregam, fazem com que eu consiga produzir um filme próprio para ser utilizado para embalagens, né? E com atividade. Por quê? Porque as nanoemulsões, óleos essenciais, já é conhecido esse poder de inibidor de bactérias e fungos. E a quitosana também tem esse potencial. Agora, quem deve estar em casa e está nos perguntando, por exemplo, se tirou da polpa do mamão, só vai servir para embalar mamão? Não, né? Ele vai servir de um modo geral para alimentos. Não. Na verdade, a gente tem que imaginar dessa forma, né? Para embalar outros alimentos. Que tipo de alimento? Vai depender da embalagem. Às vezes você quer uma embalagem que seja... que tenha uma permeação de água maior ou uma permeação de água menor, uma embalagem que dentro do seu interior retenha mais água, ou não, uma embalagem que no seu interior deixe o material mais seco, tá? Então, dependendo do alimento que é onde essa embalagem vai atuar, ela vai se comportar de maneira, ela vai ter propriedades diferentes. Esse tipo de embalagem conserva mais os alimentos? Já fizeram pesquisa ou experiência nesse sentido? Mas a senhora não vai responder já não. Nós vamos para um breve intervalo e no bloco seguinte vamos continuar conversando com a professora Márcia aqui do campus de Ilha Solteira. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, marcia@dfq.fez.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Ilha Solteira, www.fez.unesp.br. Para interagir conosco, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br, e para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo e voltamos a seguir. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando de embalagens comestíveis ativas. Sobre esse assunto, ao nosso lado, está a professora e pesquisadora Márcia Awada, do campus de Ilha Solteira, aqui do Departamento de Física e Química. Professora, nós perguntamos no final do primeiro bloco, essas embalagens aumentam a duração do tempo de conservação dos alimentos? Sim, essas embalagens, na verdade, elas são preparadas para esse fim também, né? Para a gente ter um aumento que nós chamamos de tempo de prateleira dos produtos. Então, já existem alguns estudos que mostram que sim, embalagens comestíveis têm esse potencial de aumentar esse tempo de prateleira. E por que aumenta esse tempo? Esse tempo de prateleira ele aumenta devido às propriedades que nós adicionamos a elas e a partir do momento que nós introduzimos as nanoestruturas. Então, o que as nanoestruturas fazem? Para um alimento ele ter um tempo de prateleira maior, ele precisa ter um controle, como eu já havia dito, no quanto esse material vai permear de vapor de água, oxidar, ou quanto ele vai oxidar. Precisamos pensar a embalagem como algo que tem uma porosidade, que tem um contato com o meio externo. O alimento tem esse contato. Então, essa embalagem ela serve para isso, para controlar essa característica do alimento. Quem está em casa e está nos vendo perguntando, na realidade é essa aqui a embalagem, né? Isso aqui é apenas um suporte. Sim, e as pessoas podem ver que ela tem resistência, né, professora? Ela tem resistência. Essas embalagens, no futuro, podem ser confeccionadas as sacolinhas de supermercado? Então, João, a ideia, na verdade, como nós estamos falando em uma embalagem comestível, a gente tem que pensar, ter um pouquinho de preocupação em relação à aplicação. Por que isso? Porque, sendo uma embalagem comestível, a gente vai o quê? Ingerir a embalagem. A partir do momento que a gente for ingerir essa embalagem ela tem que estar livre do quê? De contaminações.
Uma sacolinha do supermercado que está lá sobre a prateleira, onde todos estão manuseando, não seria uma aplicação ideal para algo comestível. Mas vamos mudar então a pergunta. Ela é biodegradável, em menos tempo ela se decompõe no meio ambiente? Sim, a preocupação também é trabalhar com materiais biodegradáveis, onde eu tenho uma decomposição com um tempo menor. Se a gente for pensar num polímero convencional, né, pensando em polímeros, que são os materiais, são macromoléculas utilizadas para a fabricação das sacolinhas do supermercado, Tá. como Por exemplo. exemplo, uma sacolinha vai o quê? 400 anos para ser? Cerca de 400 anos para se desfazer no totalmente. ambiente. E Esse tipo de embalagem demora cerca assim, de meses. Tá? Quer dizer, para é se muito degradar. mais rápido. Muito mais rápido. Para o ambiente, o ganho é muito grande. Oi, professor, a senhora não atua sozinha, né, nessa pesquisa. A senhora tem um grupo, como é que chama esse grupo? Sim, eu tenho um grupo. É o grupo de compósitos e nanocompósitos híbridos, vinculados ao Departamento de Física e E Química. além disso, ainda dá aula na pós-graduação. Do aula na E pós-graduação. orienta, evidentemente. Orienta alunos de mestrado e doutorado. E também tem alunos de iniciação científica da própria FEIS. Perfeito. Nós temos o depoimento de uma das suas orientadas, da Juliana. Podemos ouvir? Podemos. Roda o VT. Atualmente eu pesquiso embalagens comestíveis, que são biopolímeros. Eu trabalho com gelatina e com óleo essencial de limão, que é uma embalagem que ela é biodegradável, ela se desfaz rapidamente no meio ambiente e que ela também traz alguns benefícios para o nosso organismo, como antioxidantes, vitaminas. Eu já tenho alguns dados em relação ao material que eu venho desenvolvendo junto ao grupo de pesquisa. Esse material ele tem boa resistência mecânica, que se assemelha aos plásticos convencionais, as sacolinhas que a gente utiliza, que são de fonte de petróleo. Além disso, esse material que eu venho desenvolvendo tem óleos essenciais, que tem propriedades contra bactérias, contra fungos. E isso beneficia tanto o alimento, que isso pode ser embalado, quanto a nossa saúde. Com a minha pesquisa, eu pretendo desenvolver uma embalagem que seja tanto benéfica para o meio ambiente, que ela se degrade rapidamente em comparação aos plásticos convencionais e que também tenha benefícios para a nossa saúde. Eu pretendo que futuramente algumas empresas se interessem por essas pesquisas e que isso possa ser produzido em escala industrial para que haja alguma substituição dos plásticos convencionais por esses que são biodegradáveis e que trazem benefícios para a nossa saúde. Professor, parabéns pela Juliana, hein? A gente vê que são alunos bastante empenhados nessa pesquisa, né? Sim, nós temos sorte no nosso grupo, onde nós estamos trabalhando com vários alunos ali que têm, na verdade, uma dedicação muito grande, estão bastante empolgados com aquilo que a gente faz dentro do grupo. E a ciência que tem a ganhar, né? Professora, que exemplo prático a senhora pode nos dar de embalagens que a gente possa ingerir? Um exemplo clássico é a questão da caixa de bombom, onde nós temos a caixa e dentro dessa caixa os bombons estão embalados individualmente. Por que não substituir aquela embalagem interna, aquela embalagem individual dos bombons por uma embalagem comestível? Porque a ideia aqui, João, não é a gente trabalhar com esse tipo de embalagem que possa ser manuseado no supermercado. Quer dizer, que tem um contato físico do ser humano. Que tem um contato com o ser humano. É uma embalagem que vai estar protegida, mas substituindo uma outra que, na verdade, ela não precisaria estar ali. A caixa de bombom, a caixa externa é de papelão, degrada rapidamente. Exatamente. A interna, no caso, a comestível... A comestível, eu poderia ingerir ela junto com o bombom, agregar algum sabor de fruta, né? Que seria interessante porque ela conservaria nessa embalagem as vitaminas da fruta. Eu ingeria o bombom junto com a embalagem contendo essas vitaminas da fruta na qual ela foi produzida. Eu acho que esse exemplo, para quem está nos vendo, é o mais clássico e bem ilustrativo, quer dizer, não só a caixa de bombom, como qualquer outro alimento que tenha esse exemplo do bombom. Exatamente. A senhora acredita que no futuro, não muito distante, a indústria possa
absorver essa ideia e produzir em grande escala? Acredito bastante por conta assim, de toda a minha pesquisa, né? Como eu comecei a trabalhar com isso no doutorado e aprendi isso com um grupo externo, na verdade foi num doutorado sanduíche que eu fiz nos Estados Unidos, então trouxe essa ideia para o Brasil. Posso falar que é uma pesquisa pioneira, tá? Que fui pioneira nessa área. A minha tese de doutorado é uma tese pioneira, onde todo esse esforço dado a essa pesquisa vem ao encontro disso, de ter essa expectativa de que mais para frente a gente pode ter essa aplicação. Vamos falar mais dessa pesquisa de vanguarda? Nós estamos chegando ao final deste segundo bloco. E no bloco seguinte vamos também ouvir depoimentos de orientados da professora Márcia. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa dessa semana são as embalagens comestíveis ativas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Márcia Awara, do Departamento de Física e Química aqui da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira do campus, da Unesp, de campus de Ilha Solteira da Unesp. Professora, essas embalagens, a senhora pode dar um exemplo aonde elas já estão sendo produzidas? Porque no bloco anterior nós fechamos com a senhora dizendo que é uma pesquisa de vanguarda, alta tecnologia, inovadora, inédita, e poucas pessoas aqui no Brasil estão atuando nessa área. A senhora tem algum exemplo no resto do mundo de se tem avançado esse tipo de pesquisa? Eu tenho um exemplo, da qual eu até participei, de algumas pesquisas, onde, como eu já disse anteriormente, na questão do meu doutorado sanduíche, onde tem a Universidade da Califórnia, em Davis, com o supervisor lá, e lá nos Estados Unidos eles já comercializam isso, passaram essa patente para uma indústria que produz, na verdade, essas películas comestíveis para ser usada em comida japonesa, em substituição à alga de sushis. E por que da comida japonesa? Porque o que a gente sabe, João, é que tem muita gente que tem intolerância àquela alga, tá? Então apresenta algum tipo de alergia, mas quer consumir, gosta da questão da culinária japonesa. Então, em substituição àquilo, então eles usam filmes de beterraba, filmes de cenoura, filmes de brócolis, envolvendo o sushi, e a pessoa consome isso com um filme comestível e deixa de lado a alga. Agora, isso nos Estados Unidos, a senhora tem conhecimento do restante do mundo? No restante do mundo, pelo que, o que eu tenho de conhecimento é em questão mais de embalagens externas. Essa embalagem não a comestível, mas a embalagem de conter. Ela vai facilitar só a degradação. Mas a questão ambiental, o problema ambiental, isso existe bastante. Também dando a ela alguma atividade contra a proliferação de bactérias e fungos, mas não na questão específica da comestível. E aqui no Brasil, além da senhora? Aqui no Brasil existem várias instituições que trabalham já com essa pesquisa atualmente, tá? O número de publicações vem aumentando muito nos últimos anos dentro da pesquisa, e eu trabalho, na verdade, o meu trabalho é mais focado aqui na Unesp e tem parcerias, lógico, atualmente a gente não pode trabalhar isoladamente, a gente acaba não conseguindo nada, então é uma área muito multidisciplinar, onde eu preciso de um engenheiro de alimentos, eu preciso de um físico, eu preciso de um engenheiro de materiais que trabalhe, que agregue o conhecimento ao nosso e que a gente desenvolva um produto melhor. Trabalho muito com a Embrapa até hoje, a Embrapa Instrumentação lá em São Carlos, onde a gente tenta, em alguns momentos, discutir esses conhecimentos para trocar conhecimentos. Exatamente. Dos alimentos, o qual mais lhe satisfaz em termos da produção desse filme? Seja o mamão, o limão, a maçã, qual alimento ou qual fruta tem o melhor resultado? Não posso falar assim o melhor resultado, vou falar aqueles que eu já pesquisei bastante, Já tive várias pesquisas com polpa de goiaba, tá? Até pesquisas com outros alunos, polpa de goiaba, a polpa de mamão, já trabalhei bastante. E com uma aluna que atualmente está no doutorado, eu fiz a primeira defesa dentro dessa área de filmes comestíveis aqui na Unesp, foi com uma aluna trabalhando com polpas de cacau e cupuaçu. Por que o cacau e cupuaçu? Devido ao poder antioxidante que ele apresenta, que ele transfere isso para o filme é muito antioxidante, além do sabor e do aroma que permanece no filme, e a questão também de Brasil, pensando em frutas brasileiras, de importância que a gente encontra, tropicais.
E só falando em frutas, nós falamos no primeiro bloco sobre a quitosana. Vamos ver o que a Vanessa tem a nos dizer sobre a pesquisa dela. Roda o VT. Junto ao grupo da professora Márcia, eu pesquiso embalagens comestíveis à base de nanopartículas de quitosana. A quitosana que é um material derivado principalmente das carapaças de crustáceos e é um biopolímero natural. Essas nanopartículas da quitosana é incorporada em matriz de pectina e ela serve principalmente para potencializar certas propriedades do material, como as propriedades mecânicas, a textura do material, então ela é muito importante ser incorporada na pesquisa. Eu escolhi trabalhar com a quitosana porque é um material que já vem sendo bastante pesquisado nesse meio científico quando se fala em embalagens comestíveis e também por ser gerado de fontes renováveis. Então o custo é baixo, o custo-benefício é bem atrativo para quem trabalha com ela. Os resultados que eu já tenho da minha pesquisa é que o plástico desenvolvido através desse material, ele apresenta cor, textura muito semelhante aos plásticos convencionais, porque uma embalagem, ela não serve apenas para transportar um material e embalar ele, ela tem que vender o produto. Então nós tentamos desenvolver um plástico que seja biodegradável, que não agrida a natureza e que também seja agradável aos olhos do consumidor. Então os resultados que nós temos diante disso é que ela lembra muito um plástico convencional e agrada aos olhos de quem olha. Professora, parabéns, hein? A quitosana, ela tem assim uma amplitude muito grande em termos de utilização, né? Sim, é um material bastante pesquisado e onde a gente, na nossa pesquisa, ela é muito importante devido principalmente às propriedades que ela apresenta de ser biodegradável, é um biomaterial. Além disso, é um material que dá essa atividade aos filmes. E a Vanessa, super empolgada com a pesquisa dentro do doutorado. Sim. Professora, a senhora possui verbas de órgão de fomento? Sim, além das verbas, né, disponibilizadas pela Unesp, né, nós temos aí, eu tenho bolsas de iniciação científicas pela Unesp, onde contribui com esses alunos para estar desenvolvendo a pesquisa. Tenho também verbas do CNPq e da FAPESP. Nós estamos chegando no final. Onde é que a senhora quer chegar com essa pesquisa? Não só para o meio ambiente, mas para a população de um modo geral. Qual é o seu objetivo, a sua luz no fim do túnel? Eu gostaria muito, João, de estar contribuindo num futuro aí, mas assim, pensando na questão ambiental, lógico, devido à grande quantidade de resíduos tóxicos, não biodegradáveis que nós despejamos todos os dias no ambiente. Então essa é uma preocupação assim, chave da nossa pesquisa e além disso, contribuir para que incrementar algo que atualmente é descartado com vitaminas, com propriedades nutricionais. Quer dizer, dá para agregar vitamina nessa embalagem? Dá para agregar vitaminas, além das vitaminas da própria fruta, né, que nós sabemos que nós temos frutas, maçã, o limão com grandes fontes de vitamina C, temos vitamina A, temos aminoácidos, beta-carotenos, antioxidantes riquíssimos, produtos riquíssimos antioxidantes. Então, assim, a gente consegue agregar essas características nas embalagens, assim, pensando em crianças, né? Às vezes uma criança não comeria uma maçã, mas uma embalagem de uma maneira divertida, com uma característica, uma coloração até diferenciada. Com outro sabor, mas com propriedades da maçã. Exatamente, conseguiria ingerir essa embalagem com uma facilidade maior. Maravilha. Parabéns, professor. Eu quero voltar em breve com mais resultados e quero ver isso aqui sendo atendida a população brasileira com uma melhor qualidade de vida para todos nós. Nós que agradecemos. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, marcia@dfq.fez.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.